A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 11, versículo 1. Nós vimos no capítulo anterior que o anjo de Deus foi enviado a Daniel para trazer a revelação de como seria o desenrolar daquela visão que Nabucodonosor teve da estátua, que representa todos os governos humano, desde a época de Daniel até o final dos tempos. O Império da Babilônia, a cabeça, a Média e a Pérsia, os braços de prata, a Grécia, o ventre de bronze, as pernas de ferro, o governo romano, e os 10 dedos dos pés, nos nossos dias, o comércio comum europeu. E aqui no versículo 11, depois que Daniel teve a visão de ver o anjo, enviado por Deus, agora ele vem explicar como é que iria se desenrolar todo esse mistério do governo humano. Depois a visão que Daniel teve sobre os animais, sobre o urso, sobre o bode, a guerra entre eles, tudo se refere à mesma visão. E o capítulo 11 também é a mesma visão. Agora mostrando de uma maneira didática, prática, de como aconteceria o fim de cada reino e o começo do outro por meio da guerra. Muito importante nós vermos, que antes de acontecer as coisas aqui na terra, as coisas acontecem nos céus. Houve uma guerra nos céus. Miguel lutou contra os príncipes da Média e da Pérsia, da Grécia, para trazer essa revelação para Daniel. Nós vivemos aqui na Terra um desenrolar daquilo que é muitas vezes definido nas regiões celestiais, onde o querubim que se rebelou contra Deus, Satanás, subestabeleceu o seu governo na Terra e entregou para os seus anjos, seus seguidores, que serão todos lançados no lago de fogo. E eles lutam contra os anjos de Deus para estabelecer o reino de Deus na Terra. Versículo 1. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se para as suas riquezas, agitarás todos contra o reino da Grécia. Então o anjo está explicando que além daquele rei que estava ali, que representava a Média e a Pérsia, haveria mais 3 reis que surgiriam no decorrer do tempo na Média e na Pérsia. Mas que depois vem a Grécia. Então eles lutavam contra a Grécia para que a Grécia não tomasse o poder, não fosse a nação soberana na terra de então, governando os outros países. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. O Império da Grécia foi entregue para 4 generais do Alexandre o Grande. Não passou para os seus descendentes. Já estão no desenrolar do ventre da estátua. E se fortalecerá o rei do sul e os seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão à filha do rei do sul, virá o rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a sua força e o seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ele será entregue, e os que tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. Então depois vai se fortalecer o Império Romano. Então a luta entre o Egito, norte, sul da terra prometida. Então os países se lutavam entre si, os reinos, e passavam e cruzavam por Israel.
iam lá, lutavam, voltavam vitoriosos ou derrotados, passavam por Israel, vinha o outro novamente, ia lá para o norte, lutava, ganhando ou perdendo, passava pela terra prometida por Israel. Cada vez que eles passavam, eles destruíam Israel. Eles destruíam a cidade de Jerusalém. Tanto que há o livro chamado Macabeus, uma família, que num período onde não é citado o serviço sacerdotal lá no templo em Jerusalém, essa família defendia as coisas de Deus ali. E eles lutavam pelo Senhor, para que o templo não fosse profanado, porque o templo tinha sido reconstruído depois de 49 anos do mandado do rei Ciro de Daniel, lá na Babilônia. E aí os judeus voltaram a fazer o sacrifício. Mas foi uma situação de muita tribulação, até que o povo judeu pudesse se fortalecer um pouquinho, mas ainda assim debaixo do jugo do Império Romano. Aí quando Cristo veio, estava apaziguado de certa forma essa situação, e o templo estava ali funcionando em Jerusalém, e os sacerdotes então faziam seu serviço sacerdotal de sacrifício de animais. E aí o Senhor Jesus veio. E quando ele morreu, se cumpriu das 70 semanas de Daniel, a segunda etapa, que a primeira etapa foi 7 e depois foi 62. Quando Cristo morreu, havia se cumprido 434 anos de quando o templo foi inaugurado da volta da Babilônia. Então já tinha se cumprido 2 etapas. E nós estamos aguardando a última semana, que são 7 anos, que antecedem a volta do Senhor. E aqui está se desenrolando como foi o governo de cada etapa daquela estátua, daqueles animais que Daniel viu. E entrará no reino do sul, versículo 9, e tornará para sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente, inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do seu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para que possa subsistir. Então há muitos irmãos, muitos historiadores que mostram a cronologia histórica de cada período, de cada rei que surgiu lá no Império da Média, da Pérsia, da Grécia, do Império Romano, até o desenrolar de toda essa situação. E exatamente da maneira como Deus revelou para Daniel, aconteceu na história. Então isso aqui é registrado na história secular. Cada luta dessa aqui, de cada rei do norte, do sul, quando se coloca isso aqui junto com aquilo que já aconteceu, exatamente como Deus revelou para Daniel. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E estará na terra gloriosa. Isso aqui que é o ponto mais importante. E por sua mão se fará destruição. Aquilo que eu falei. Entre essas guerras todas, para que surgisse um império derrotando outro império, Jerusalém ia sendo fustigado, a cidade santa ia sendo destruída, o templo ia sendo profanado. E porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino, e com eles os retos, e fará o que lhe aprouver. E lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadator
arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis das províncias e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará, e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparados o santo concerto, e sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Eu não sei explicar toda essa história, mas eu sei que todos esses itens aconteceram de uma maneira cronológica, didática, da história dos governos humanos, desde a Babilônia até os nossos dias. Tudo isso aqui aconteceu antes de Cristo, de uma maneira cronológica, exatamente como está aqui. Um império vai, outro vem, ganha, outro perde. Exatamente como o Senhor revelou para Daniel, se desenrolou a história do governo humano de todos os impérios que houve naquela estátua. Média, Pérsia, Grécia, Roma. O que é mais importante para nós aqui compreendermos é vermos o que acontece na cidade de Jerusalém no templo. Então, agora que houve um governador que foi lá e profanou o templo. Essa é a figura do governador mundial que vai surgir. Assim como esse foi a figura do imperador romano, César Nero, que agiu exatamente dessa maneira, figuras do que vai acontecer durante a grande tribulação. Vamos parar aqui, amanhã a gente vai continuar, porque agora chegou o ponto mais importante do desenrolar da história, que mostra para nós o que aconteceu no templo em Jerusalém, na Terra Santa, na cidade de Jerusalém. E vamos lembrar que nós somos a Jerusalém celestial. Hoje nós somos o templo do Espírito. A cidade de Jerusalém é uma figura da igreja, do corpo de Cristo, do povo de Deus. O templo é uma figura da igreja. Nós somos o templo do Espírito, a casa de Deus. E essas coisas que aconteceram aqui estão registradas na história secular, que antes foi profetizado por Deus e revelado a Daniel. Essas coisas voltarão a acontecer com a Jerusalém espiritual, com o templo de Deus espiritual, que é a igreja. E isso está para começar. É isso que nós devemos atentar, em toda essa revelação que o Senhor tem falado a Daniel. As coisas que já se cumpriram, que já são passadas, e para nós interessa aquilo que está para acontecer. E essas sombras aqui é para mostrar para nós a realidade daquilo que vai acontecer nos nossos dias. Senhor, só o Senhor pode dar inteligência e sabedoria para nós compreendermos a revelação que o Senhor deu para Daniel.
que para o teu servo, Senhor, ele não tinha contemplado a história porque ele estava falando de algo que iria acontecer. E nós, Senhor, somos testemunhas de tudo aquilo que aconteceu, que o Senhor profetizou para o teu servo. Se desenrolou de uma maneira cabal na história secular dos governos humanos. E aqui nós estamos, Senhor, vivendo os 10 dedos do pé daquela estátua. Nós aqui estamos vivendo aquele animal terrível, Senhor, de 7 cabeças e 10 chifres. Nós estamos aqui vivendo, Senhor, o tempo em que o teu templo será reconstruído em Jerusalém. E os teus servos, os judeus, vão voltar a fazer o sacrifício. E essas coisas de profanação que aconteceu naquele tempo de Daniel, que aconteceu no tempo da restauração do templo de Jerusalém, Senhor, na época do Império da Média, da Pérsia, da Grécia e de Roma, e a destruição que houve, e esses governantes que profanaram o teu templo lá em Jerusalém, e aqueles, Senhor, que foram contra a tua igreja depois da tua morte e a tua ressurreição, são figuras, Senhor, daquilo que está para acontecer. E nós te pedimos que o Senhor nos dê clareza e entendimento da tua palavra, para que nós possamos estar apercebidos de todas as coisas que estão acontecendo na história da humanidade e dos governos nos nossos dias. Nós pedimos a ti, Senhor, sabedoria e inteligência. Amém. Deus te abençoe. Que ele se lembre de mim nesse dia. Foi isso que Deus concedeu para Daniel. Inteligência e sabedoria. Espírito da parte de Deus, uma porção do seu espírito, como inteligência e sabedoria, para Daniel entender esses mistérios. E o Senhor falou que ele revela isso para quem ele quer. Que nós possamos achar graça diante de Deus, para que nós possamos compreender essa visão e essa revelação, e que nós possamos estar atentos nos nossos dias, do cumprimento daquilo que Deus determinou para os nossos dias. Amém.